tipo de sentimento que se pareça sequer de longe com aquilo que deveria habitar qualquer filho de Deus, porque se tornaram filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes, não se solidarizem com isso, não aprendam isso, não repitam isso, não fiquem assim. E hoje em dia eu vejo pessoas que entram para as religiões e antes de entrarem eram pessoas mais humanas, mais legais, mais generosas, mais simpáticas, mais inclusivas, tinham mais amigos, eram mais graciosas, eram mais humanas, eram mais bondosas. Aí entram, depois de um tempo estão perversas, fechadas, julgando todo mundo, mandando todo mundo para o inferno, com ódio de pessoas diferentes. Se pudessem, matariam, só não matam porque seriam presos, mas têm ódio bastante no coração para praticarem as maldades das naturezas mais impensáveis. Paulo diz: não participem, não se congreguem com essa gente, nem atendam esse espírito, nem ofereçam os seus ouvidos para serem alimentados por essas coisas loucas e vãs. Pois outrora, no pior tempo da vida de vocês, e Paulo diz: quando vocês, no passado, eram treva, viviam assim, desse jeito, descrito anteriormente, porque era assim que vocês viviam, a vida de vocês era horrorosa. Vocês eram treva. Porém, agora, se vocês de fato são de Cristo, se vocês de fato abraçaram e se deixaram penetrar pelo Evangelho, vocês se transformaram em luz no Senhor. Em luz no Senhor. Mas não é porque foram para o culto, foram batizados e deram dízimo. É porque deixaram a amargura, a cólera, a gritaria maluca, as blasfêmias uns contra os outros, as malícias, e adotaram um outro estilo de vida, de benignidade, compassividade, perdão, misericórdia. Se tornaram imitadores do caráter de Deus, andando em amor, se oferecendo com paciência em favor daqueles que ainda não entenderam, que deixaram de lado a falta de pudor, deixaram de lado a impureza, aquela mente que só pensa no que em público não se pode confessar, ou a cobiça, que deseja tudo, que compete por tudo, que deixaram essas coisas que não devem fazer parte da vida de quem quer ser luz. Deixaram a conversação perversa, as palavras vãs, deixaram a chocarrice, o sarcasmo provocador, que não deixa ninguém em paz. Ao contrário, encheram a vida de gratidão, de bondade, que entenderam que gente que vive assim e que, além de tudo, ainda é dura de coração, avarenta, que sofre a idolatria de cultuarem o que é apenas o seu próprio umbigo, sem nenhuma generosidade de socorro para com ninguém, esses aí, ninguém engane, ninguém se engane, continua a ser treva. Não é luz no Senhor de jeito nenhum, porque não anda como um filho da luz. Não anda como um filho da luz. Não anda. Você quer ser luz? Tem que andar como um filho da luz. E aí não é uma questão de doutrina. O evangelho é existencial. Portanto, é algo que brota na gente, como Jesus diz. Procede do coração. Tanto o mal quanto o bem. Tanto as fontes da morte quanto as fontes da vida. Saem da construção do meu pensamento, dos meus sentimentos, das minhas emoções. Não adianta eu tentar botar o meu pensamento numa direção se eles estão desalinhados dos meus sentimentos, das minhas emoções
e, portanto, do meu caráter. Eu só consigo ser uma pessoa inteira e integral quando o meu caráter é fruto das decisões da minha mente, que vão fabricando um caráter cada dia mais parecido com as minhas escolhas para o bem. Se na mente eu alimento aquilo que não é luz de Deus, que não é amor de Deus, mas é o que trabalha em estado de recorrência crônica em mim, meu caráter vai apodrecer. Os meus sentimentos serão todos ruins e as minhas emoções serão todas corrompidas. E por mais que eu faça esforço, de vez em quando, para ser obediente ao que eu aprendi, não vai acontecer. Porque se eu não alinhar pensamento, caráter, emoção e sentimento num eixo único, que busque ser retilíneo em mim, a minha vida nunca encontrará esse foco de luz. Nunca emanará essa luz. E quando eu digo emanar, eu não estou dizendo que é alguma coisa que os outros só observam pelo comportamento da gente, pelas coisas corretinhas que a gente fala, não. Quando a gente vive isso, quando a gente é essa luz, quando nós estamos habitados por esses pensamentos que formam esse caráter, que determinam nossos sentimentos e emoções novos, isso emana. Anjos vêm. Eu sei que vivendo assim, e eu busco viver assim, e pela misericórdia de Deus eu estou falando com temor e tremor, na presença de Deus e de demônios. Portanto, eu estou aqui em estado de vulnerabilização absoluta no que eu vou dizer. Eu sei que eu vivo assim, minha mulher dá testemunho disso, meus filhos, meus netos, os que trabalham comigo, que eu sou uma pessoa que vive assim, que acorda assim, que dorme assim, que sofre assim, que sofre assim, que ama assim, que perdoa assim. Aí eu sei que a minha vida ensina sabedoria, graça, perdão, misericórdia de Deus, gera perplexidade em anjos, que não entendem como é que um animal mamífero pode conseguir viver uma vida que carregue a semelhança, cada dia mais e mais intensa, e mais afinada, e mais no diapasão do Filho de Deus, de Cristo Jesus, segundo o Evangelho. É perplexidade para anjos, é choque para demônios, e é oferta suave de culto a Deus. E os seres humanos também sentem. Até as araras sentem. Os passarinhos sentem. Os gatos sentem, os cães sentem. Todo mundo sente. Você planta uma planta, a planta sabe, ela cresce. Aí alguém diz, fulano tem a mão verde. Não, amou. Olha para aquilo com carinho. Quando eu vou plantar uma planta, eu faço uma oração, desejando que o melhor dela brote dali. Que ela seja esplendorosa, gloriosa, graciosa. E se eu dei para alguém plantar, eu peço planta com todo amor, para vingar. E se eu só posso ir depois que foi plantada, eu chego lá um dia depois ou 2 dias depois. Minha mulher sabe disso, a gente passa a mão na bichinha e diz, olha, você está na sua casa, vai ter tudo de bom para você, cresça e dê fruto. E seja generosa, porque a terra o será, e nós te abençoamos, em nome do nosso Pai, que é o teu Criador. Aí tem gente que diz, isso é conversa de idiota. Aleluia, eu quero viver e morrer nessa idiotice, porque eu quero andar como um filho da luz. Aí todo mundo vê. Eu não preciso sair andando
dizendo: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, está amarrado em nome de Jesus. Quem anda comigo nunca me ouviu falar isso. Eu não preciso falar isso, eu sou luz. Os espíritos malignos saem correndo se eu for chegando. Como eu vi desde jovem, desde o primeiro mês de convertido, quando eu fui levado para expulsar um demônio de uma moça que veio do interior do Amazonas, que não sabia nem ler nem escrever, forte, uma cabocla poderosa. E eu desci ali, era praticamente meu primeiro encontro real, sozinho com o endemoninhado. Meu pai estava vindo, mas muito atrás, por causa da muleta dele, era um caminho liso. E eu, naquela avidez da juventude, saí correndo, tá. Quando eu entrei na casa, eu ouvi aquela voz da mulher, porém uma voz gutural, grossa, dizendo: desgraçado, tu eras meu, eu te conheci no Rio de Janeiro. Tu eras meu e eu te perdi, desgraçado. Eu não tinha nem entrado, ela já estava gritando. Quando eu entrei, ela botou a mão nos olhos. Como eu vi uma quantidade enorme de endemoninhados botando a mão nos olhos, botando o travesseiro na cara, dizendo: não olha para mim, porque a tua luz me queima. Porque você vira uma luz no Senhor. E aí, qual é o fruto da luz? Qual é o fruto da luz? 7 horas de cântico por semana? Em algum lugar? Não, é essa vida que está proposta aqui. Porque o fruto da luz, a luz dá fruto. Quem é filho da luz, manifesta o fruto da luz. No que consiste a frutuosidade da luz em mim, em você, em qualquer pessoa? Presta atenção, porque o fruto da luz, preste atenção, o fruto da luz consiste em toda bondade. Em toda bondade. Gente que é filha da luz, que anda na luz, que espanta as trevas na vida sem abrir a boca, é aquele que anda em bondade, que não elucubra a maldade, que não fica alimentando invejas. Meu Deus, ela teve uma oportunidade que eu queria ter, não eu. Eu queria estar no lugar dele. Ou eu queria ter as oportunidades que ela tem, que eu não tenho. Eu queria ter encontrado o homem que ela encontrou e eu não encontrei. Eu queria ter a família que ela tem e eu não tenho. Eu queria ter o emprego que ele tem, as chances que ele tem, os alcances que ele tem e eu não tenho. A luz não é assim. E se o cara diz que é filho da luz, mas vive olhando para o lado e se comparando, se não há nele aquela bondade feliz que se alegra com os que se alegram e chora com os que choram, esse indivíduo não manifesta o fruto da luz, que se manifesta em primeiro lugar como bondade. E não tem nada que caracterize mais a bondade do que ser capaz de se alegrar com os que se alegram, celebrar o sucesso dos outros e chorar com os que choram, se solidarizar com a dor dos outros. Isso é uma expressão suprema de bondade e é uma marca, uma condição sine qua non para que alguma bondade seja reconhecida no coração de uma pessoa. Bondade e justiça. Não existe nenhum filho da luz que viva tranquilo no meio de tanta injustiça. Ele tem para esbanjar. Não, Deus me abençoou. Por isso o meu relógio é Rolex, e o teu é um Roscoff ali da esquina. Deus me abençoou, por isso as minhas roupas são de grife e as tuas são de estopa. Deus me abençoou, por isso eu vivo numa mansão e você vive num casebre, numa choupana. Deus me abençoou, por isso a minha água é pura.
e a tua essa loba. Deus me abençoou, glória a Deus. Aleluia. Você, meu filho, saia da maldição da sua vida. Mas você mesmo não se vê como um filho da luz que expressa a justiça. E no que depender de você, faz a vida de quem você possa fazer, no âmbito do alcance da sua mão, dos seus olhos, melhorar. Não existe luz nenhuma em você. Se você só olha para dentro da sua casa, se você não olha para o lado, se você não se solidariza com ninguém, se você não acha que a justiça é uma obrigação do seu caráter como filho de Deus, não é filho da luz. Eu não vou dizer filho do que você é, mas da luz não é. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e em toda justiça. Isso é uma coisa maravilhosa. Simples, simples, simples. Antes vocês eram assim, trevas, mas agora vocês são filhos da luz. E a frutuosidade da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Mentira. Mentira. O cara mente. Aí diz, não, mas eu aumentei para a glória de Deus. O cara vai dar um testemunho numa igreja. Você conhece a história dele. Você sabe que nunca foi daquele jeito. Aí depois ele te vê, sabe que você sabe tudo. Aí diz, olha, meu irmão, desculpa, eu falei isso, foi para a glória de Deus. Porque depois você viu, fiz um apelo, foi tanta gente à frente. Eu digo, você acha que o Senhor abençoa a tua mentira, né? Então não são essas pessoinhas aqui que não sabem a verdade que foram lá. Por emoção, por engano. Mas se você tivesse falado a verdade, o poder transformador seria muito maior, mesmo que a verdade fosse contra você. Mas não, o pessoal encontra todas as máscaras e fantasias para com ela encobrirem a mentira. Para com ela encobrirem a mentira. Me diga, se a verdade não é algo que eu falo narrando algo, porque tem gente que não chega a mentir. Eles só fazem de uma coisa se transformar em 20. Só tinha uma, mas eles dizem que foram 20. Aconteceu uma coisa parecida, mas eles fazem aquilo virar uma Shekinah, uma glória, que ninguém viu, quem quer que tenha estado lá. Aí é tudo para a glória de Deus. Ou então é mentira para dizer, para eu adiantar o processo, para que eles me vissem logo de uma maneira boa. Eu menti, eu contei o que não aconteceu, mas logo estava todo mundo gostando de mim ali. E aí isso vai deformando o teu caráter, vai mudando os teus códigos de pensamento. Chega uma hora que a pessoa não sabe mais não inventar. Não sabe mais não mentir. Não sabe mais contar os fatos como os fatos de fato são e foram. E aí entra nesse processo de adulteração do pensamento, o que implica em adulteração do caráter, o que vai transformar emoções e sentimentos em significações também adulteradas dentro de você. Pelo amor de Deus, é tudo tão simples de entender, é a psicologia mais explícita, mais confrontacional, e é absolutamente psicologia da verdade de Deus, do Evangelho, do confronto neutético, apresentando a verdade. Então, o fruto da luz consiste de toda bondade, justiça e verdade. E aí você experimenta uma vida que é agradável a Deus.
agradável. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Tua vida passa a ser um prazer aos céus, um deleite a anjos, um pânico para demônios. Quando você vive assim, não precisa gritar, não precisa fazer nada. Uma pessoa sensível olha e diz, meu Deus, que aura é essa? Porque emana uma aura mesmo, uma aura. E tem gente que tem emanação de aura de trevas. Assim como gente muito doente emana a aura da enfermidade. E pessoas espiritualmente extremamente saudáveis, até quando estão doentes, emanam aquela luz da glória de Deus que deixa céus e terras em estado de perplexidade. E você experimenta o que é agradável ao Senhor na sua vida. Cada passo é um culto. Portanto, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-as na vida de vocês, não é acusando os outros, é na vida de vocês não dando espaço a elas. Porque o que eles, os que não entenderam isso até hoje, fazem, às vezes em oculto, não querendo que os outros vejam, só referir já é vergonha absoluta. Mas vocês foram salvos disso, para provarem o que seja agradável ao Senhor. Aleluia. Jesus, eu peço que essa palavra que se estendeu até aqui tenha feito bem a quem abriu o coração, a mente, os sentimentos e as emoções para acolhê-la. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém e amém.